Salve, meus fofos! Começando a terceira aulinha, ainda referente sobre a aula anterior, que foi sobre a natureza elétrica da matéria, também referente aos modelos atômicos e ao contexto histórico, mas a gente vai focar um pouco mais no final da aula, onde a gente tratou principalmente de conservação de carga, certo? Processo de conservação de carga, princípio de conservação de carga, que também se diz respeito à quantização, porque a carga só se conserva porque ela é quantizada. Isso a gente já deu uma estudadinha e agora a gente vai fazer alguns exercícios, certo? Começando por esse da UEL. Uma partícula está eletrizada positivamente. Aqui a gente já mata um pouco o exercício, então vale a pena prestar muita atenção na leitura. Com uma carga elétrica de 4,0, positivo, como a gente pode ver, vezes 10 a menos 15 coulomb, certo? Como o módulo da carga elétrica, da carga do elétron, perdão, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, essa partícula ganhou 2,5 vezes 10 a quarta elétrons, perdeu 2,5 vezes 10 a quarta elétrons, ganhou, enfim, tem as nossas alternativas e a gente precisa assinalar qual é a alternativa correta. Já de cara, o que a gente pode presumir? Duas coisas. Uma, a gente pode reparar que a carga do elétron está positiva, certo? Mas por que ele deu positivo? Porque é o módulo da carga do elétron. Ou seja, a gente só quer o valor, a intensidade, certo? Então, o sinal negativo não é dado, nesse caso, para a carga do elétron, certo? E uma partícula está eletrizada positivamente. Então, quer dizer que ela ficou eletrizada positivamente. Então, lembrando da aula passada, ela tem uma falta de elétrons, certo? Ela perdeu elétrons e ficou com uma quantidade maior de prótons, essa partícula, certo? Se a gente for considerar, ela ficou com uma quantidade maior de prótons, ficou positivamente carregada, certo? Então, por isso que esse valor para a carga é positivo. Então, vamos para a resolução do exercício. Solução do exercício 1. Bom, o que é dado para a gente tem 4,0 vezes 10 a menos 15 coulomb. A carga, eu quis representar a carga do elétron, certo? A carga do elétron, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E trazer a nossa equaçãozinha de conservação de carga, certo? Que a gente vai utilizar. Com o mais e o menos, como foi trazido lá na nossa introduçãozinha teórica da aula passada. Então, o Q, que é a nossa carga, é igual a mais ou menos um número inteiro, que é o número de elétrons, multiplicado pela carga fundamental, ou seja, o menor valor possível para a carga do elétron. Menor valor possível não. O valor fundamental, onde é o mínimo possível para uma carga ser atribuída, certo? Então, qualquer número inteiro multiplicado por essa carga fundamental me dá a carga de qualquer corpo existente, certo? Mais ou menos por quê? Mais ou menos por quê? Porque essa carga, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Só que o número de elétrons é sempre positivo. Não tem como eu ter menos 2 elétrons. Eu tenho os 2 elétrons, entendeu? E a carga fundamental é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, e não menos. Menos é atribuído para o valor da carga do elétron em específico. Bom, para a gente determinar então o número de elétrons, o que a gente precisa fazer? A gente precisa isolar esse N, certo? E como a gente tem uma multiplicação aqui, como o exercício da primeira aula, bem simplesinho, mas com um teor teórico muito grande, certo? Como eu tenho uma multiplicação, eu passo esse E dividindo a carga que eu possuo, certo? E então eu consigo assim determinar a quantidade de elétrons que eu vou o quê? Perder ou ganhar nesse caso. Se ela está sendo eletrizada positivamente, a quantidade que eu vou perder, certo? Então a gente já sabe que é a quantidade de elétrons que eu vou perder. Fazendo a continha, 4,0. A gente pode fazer essa conta da seguinte forma para ficar mais fácil. 4,0, forma de notação científica, tendo em vista que
Qualquer número real para estar em notação científica tem que estar multiplicado pela base 10, certo? E esse valor tem que estar entre 1 e 10. Ele tem que ser menor que 10, certo? Ou maior ou igual a 1. Perfeito? O 4 se encaixa, 1,6 se encaixa, perfeito, a nossa conta fica muito mais fácil. Então, 4 dividido por 1,6, a gente tem que é 2,5. Mas a parada é o seguinte, o que a gente faz com essa base 10 para fazer a conta? Como é uma divisão e eu estou trabalhando com potências de mesma base, base 10, eu posso simplesmente manter a base e subtrair os expoentes, certo? Quando eu faço a subtração, logo após ter feito a divisão do 4 por 1,6, que deu 2,5, certo? Fazendo essa subtração do expoente, eu tenho que menos 15 menos 19. Esse 19 se torna positivo, porque menos com menos é mais, certo? 19 menos 15 igual a 4. Nos atribuindo um valor da quantidade de elétrons para 2,5 vezes 10 a quarta elétrons, que o meu corpo perdeu pelo fato da nossa carga ser positiva no final das contas, certo? É muito importante que a gente fixe muito esse conceito de perda ou ganho de elétrons, certo? Vamos para o exercício 2. Um exercício da FGV. Deseja-se eletrizar um objeto metálico inicialmente neutro. Opa! Inicialmente neutro. Isso aqui nos traz muita informação da aula passada. O que é um corpo inicialmente neutro? A quantidade de elétrons e de prótons é igual, ou seja, a carga desse corpo inicialmente é zero. Olha que informação importante e o quanto de coisa que a gente consegue já trazer do enunciado do exercício. Então, o corpo ele é neutro, ele não tem uma carga inicial, certo? Então, ele não sofreria nenhuma alteração caso posto em um campo elétrico, por exemplo. Mas vamos lá. Pelos processos de eletrização conhecidos, eu obter uma quantidade de carga negativa de 3,2 microcoulomb. Micro a gente viu na primeira aula que é 10 elevado a menos 6. Sabendo-se que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, para se conseguir a eletrização desejada, será preciso retirar do objeto 20 trilhões, né? Não se assustem com esses números trilhões, tá? Que a gente só vai se importar com os valores da base 10 aqui, e esse número nem vai ser tão grande assim quando a gente for... Mentira, vai sim, trilhões, pô, grande pra cacete. Vamos lá para a resolução. Mas o que ele quer? Ele quer saber a quantidade de elétrons que ele vai precisar ganhar, certo? Ganhar por quê? Por que ganhar? Eu já matei a charada aqui. Porque a quantidade de carga negativa de 3,2 microcoulomb. Um corpo eletrizado negativamente, pela aula passada, a gente sabe que ele tem um excesso de elétrons, certo? E para um corpo ter excesso de elétrons, ele precisa ganhar esses elétrons de alguém, certo? Vamos lá para a resolução. Solução do exercício 2. Bom, inicialmente o corpo neutro, representado por uma bola sem absolutamente nada, porque a quantidade de elétrons é a mesma que a quantidade de prótons, e um bastão, certo? Carregado negativamente. A gente ainda não estudou os processos de eletrização em si. A gente conhece o processo de eletrização por atrito, porque em relação ao contexto histórico, foi o primeiro a surgir e ao se desenvolver, certo? Então a gente não podia fugir dele. Só que existem alguns outros tipos de eletrização, como por indução e por contato. Nesse caso aqui, a eletrização está ocorrendo por contato, porque eu estou tocando com uma barra inicialmente carregada em um corpo neutro, onde esse corpo vai ficar também carregado com a carga da barra, certo? Mas a gente vai estudar minuciosamente esses processos nas próximas aulas. O interesse nosso aqui está no cálculo da quantidade de elétrons preciso para essa eletrização ocorrer, certo? Após esse processo. Bom, a gente quer chegar
em uma eletrização de menos 3,2 microcoulomb. Você tem em vista que micro é 10 elevado a menos 6, certo? Só por uma anotação, para facilitar nos cálculos, facilitar na demonstração dos números, para não ficar uma coisa tão extensa. Mas enfim, eu quero chegar em menos 3,2 microcoulombs, tendo em vista que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O que eu faço? Basicamente a mesma coisa. A única coisa que vai... Do exercício passado, perdão. A única coisa que vai mudar é a interpretação da minha equação, certo? É a interpretação da minha equação. Por quê? Eu quero a quantidade de elétrons, certo? Quantidade sempre positiva. Não existe quantidade negativa. Carga fundamental, positiva, representado um número positivo. O que pode variar de sinal? A carga do corpo, que é o que acontece nesse exemplo. Eu tenho uma carga de menos 3,2 microcoulomb, certo? Então, a gente atribui o sinal negativo para a expressão, tendo em vista que eu vou determinar a quantidade de elétrons que vai ser preciso para eu conseguir eletrizar meu corpo com essa quantidade de carga, certo? De carga negativa. Então é tudo uma questão de convenção, mas é importante que a gente entenda o que está acontecendo. É convencionado que um corpo com carga negativa é um corpo que está ganhando elétrons, certo? É por isso que a gente representa, é por isso que quando a gente vai jogar nas equações, a gente joga com sinais ou com outro. É a mesma questão de referencial em mecânica, por exemplo. Em referencial, quando a gente pega um plano cartesiano, quando chega no zero, para frente, no sentido positivo de x, eu uso mais. No sentido negativo de x, eu uso menos. Mas se eu tenho um corpo vindo de menos 2 até mais 2, ele vai andar uma distância que vai ser sempre positiva, certo? Uma quantidade de distância que vai ser positiva. Só que ele saiu do menos 2, foi para o zero, depois ele foi para o 2. A mesma coisa acontece com carga. É uma questão de notação. Então, aplicando a equação, isolando o n, que é o meu número de elétrons, certo? Eu vou ter 3,2 vezes 10 a menos 6, dividido pela carga fundamental, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo, primeiramente, a divisão de 3,2 por 1,6, chego no valor exato de 2. Posteriormente, a notação científica nos ajudando, mantenho a base, subtraio os expoentes. Isso vai nos dar mais 19 menos 6, tendo em vista que esse menos com esse menos vira mais e ele está multiplicando o menos 19 aqui dentro, certo? Então, o que eu vou ter? 2 vezes 10 a 13, certo? Elétrons. Qual é a parada? O exercício tem as seguintes alternativas: 20 trilhões de prótons, 20 trilhões de elétrons, 20 trilhões de elétrons. 51 a gente já sabe que não é, porque a gente obteve o número 2. Só que o negócio é, a gente obteve 2, não 20. Opa, o que a gente faz? Conceito de potenciação ou notação científica, como você achar melhor. Esse 2, onde a vírgula está no meu 2? Está aqui, certo? 2,0 no caso seria aqui, certo? Se eu andar com a minha vírgula uma casa para cá, eu vou ficar com 20, só que o expoente da minha potência de base 10 vai ter que mudar, porque eu estou andando um décimo, certo? Uma casa decimal, e isso influenciará no denominador da minha potência. Então, se eu estava com a vírgula aqui, andei uma casa com a vírgula para a direita, o meu denominador diminui 1, porque diminuiu um decimal, certo? Então, eu tenho 20 vezes 10 a 12. E 10 a 12, a gente sabe que é trilhões. Então, a resposta C, 20 trilhões. Mas por que a resposta C? Porque eu preciso acrescentar ao objeto 20 trilhões de elétrons. Ou seja, eu preciso ceder ao elétron, eu preciso dar para ele 20 trilhões de elétrons, porque eu quero eletrizar ele. Se eu retirar do elétron 20 trilhões de elétrons, eu vou ficar com próton sobrando.
e assim ele vai ficar eletrizado positivamente, mas não, eu quero uma quantidade de carga negativa de 3,2 microcoulomb, certo? Então a resposta é C, certo? Exercício maravilhoso. Vamos lá para terceiro exercício, a PUC-MG, Minas Gerais. Em uma experiência de laboratório, constatou-se que um corpo de prova estava eletricamente carregado com uma carga cujo módulo era de 7,2 vezes 10 a menos 19 coulomb. Considerando-se que a carga do elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19, pode-se afirmar que, nossa, esse exercício está errado em diversas maneiras. Está errado em diversas maneiras. E a gente pode começar buscando as informações desde já. Em uma experiência de laboratório, perfeito, adoro laboratório, até trabalho em um, método científico Runfan, mas enfim, constatou-se que um corpo de prova estava eletricamente carregado com uma carga cujo módulo. Putz, você pode entregar essa informação para uma pessoa, você pode entregar a intensidade da carga elétrica que ela está usando, não tem problema, sem explicar se ela é positiva ou se ela é negativa, mas por causa do exercício isso é inútil, porque ele me dá o módulo da carga era de 7,2 vezes 10 a menos 19 coulomb. Beleza, o módulo da carga é 7,2 vezes 10 a menos 19 coulomb, mas isso é positivo ou negativo? Entendeu? Não sei, porque ele está me entregando o módulo, ele só está me entregando a intensidade da carga. Ele não está me falando se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo elétrons. Então essa informação eu já não tenho. Então o corpo está carregado positivamente ou o corpo está carregado negativamente, isso eu não posso, já posso descartar essas duas opções porque eu não tenho essa informação no exercício. E considerando que a carga do elétron é de 1,6, pô, a carga do elétron é menos 1,6, né? O que é 1,6 é o módulo da carga do elétron, certo? Então mais uma questãozinha aí um pouco errada. Mas enfim, como que a gente vai resolver esse exercício? Como que a gente vai resolver esse exercício e provar que essa medida e esse cara desse laboratório e dessa questão tá trolando a gente? Vamos lá, solução do exercício 3. O módulo, representado por essas duas barras da carga elétrica, é dado por 7,2 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? Por que que a medida... por que que a medida está indicando a carga de vários prótons? Putz, isso daqui também está muito errado. Mas enfim, vamos provar o porquê que essa questão está totalmente deturbada. 7,2 vezes 10 a menos 19 coulomb. A gente sabe que a carga fundamental, como também a carga do elétron e a carga do próton, é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? E a gente sabe, por conservação da carga, aqui ó, a nossa equação, eu esqueci de botar no slide da próxima questão, daquela questão que era extremamente fundamental, eu esqueci, mas a gente tem aqui. A gente sabe que pela conservação da carga, ou pela quantização da carga, a carga fundamental é multiplicada por um número inteiro, certo? Então eu tenho múltiplos da minha carga fundamental que pode ser atribuída à carga elétrica, ou seja, um valor quantizado. Então eu tenho valores específicos para a quantidade de carga que eu posso ter em determinado corpo. E esses valores específicos seguem a regra de tem que ser múltiplos inteiros da minha carga fundamental. Então eu não posso ter múltiplos não inteiros da minha carga fundamental. Eu não posso ter 1,5 elétron. Eu não posso ter 2,7 vezes a carga fundamental. Entendeu? Eu tenho que ter exatamente números inteiros. Então, eu não posso ter números fracionados para a carga do elétron, certo? Então, essa progressão ela tem que ser em relação a números inteiros. Isso que é o princípio da conservação de carga. Então, para verificar esse exercício, a gente basicamente divide a carga que nos foi proposto pela carga fundamental, certo? Que no resultado dessa divisão, a gente divide aqui, ó, 7,2 por 1,6, determina 4,5. Quando a gente... bom,
eu poderia fazer a subtração aqui, mas de cara a gente vê que são duas coisas iguais, que estão sendo divididas, então isso daqui é igual a 1. Então qualquer coisa multiplicado por 1 é qualquer coisa. Então a resposta é 4,5 elétrons. Só que não existem 4,5 elétrons na natureza. Ou existe 4 elétrons, ou existe 5 elétrons, ou existe 3 elétrons, ou existe quantidade em relação à quantidade de elétrons não pode ser dividida. Por quê? Por causa do princípio de conservação de carga, onde eu só posso ter números inteiros multiplicando a menor quantidade para a carga que eu posso ter em qualquer corpo existente, certo? Então, 4,5 elétrons é naturalmente impossível, certo? Porque eu só posso ter números inteiros de elétrons. Tanto que, a gente passando aqui por um número fracionário, eu vou ter 9,2 elétrons, 9 sobre 2, perdão, elétrons. Isso é inaceitável, não existe, certo? Então a resposta é: a medida está errada e não merece confiança. De fato, quem trabalha nesse laboratório é um maluco, certo? É um maluco ou queria enganar a gente. Bom, galera, então esses foram os exercícios. Não tinha como a gente aprofundar tanto nessa matéria, já que a gente só viu uma equação. Só que de uma equação a gente conseguiu tirar leite de pedra e conseguiu resolver vários exercícios interessantes que resultaram em várias discussões, certo? E com um teor bem simples, só que permeando também alguns métodos matemáticos que a gente já tinha discutido como a notação científica. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma sugestão, se a aula tiver uma bosta ou se a aula tiver boa, falem, certo? Falem, arrumem um jeito de falar no grupo do WhatsApp ou no grupo do Facebook. Se quiser dedar para a coordenação do 1º de maio, que está muito ruim, que eu saia, não tem problema nenhum. Ficaria feliz de receber um feedback antes de sair. Porque, poxa, teria a chance de melhorar. Mas enfim, tô fazendo muito drama aqui para acabar, pelo amor de Deus. Então é isso, galera. Muito obrigado e até mais.